E no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu fiz esse bass. Então vamos lá. Esse projeto aqui é o projeto inicial. Geralmente quando eu tô produzindo, às vezes eu faço mais de um projeto, às vezes 2 ou 3, porque eles acabam ficando muito pesados, aí você tem que passar para áudio, aí faz outro projeto e acaba ficando pesado, você vai passando para áudio. Então, um projeto às vezes fica muito sobrecarregado, aí você tem que colocar em mais de um. Esse aqui é o projeto inicial, onde tá a síntese do kick e do bass. Nessa track aqui, eu não comecei pelo kick e bass, comecei por esse loop master aqui, mas comecei por esses dois synths. Esse aqui, ó, eu comecei por esse canal e esse canal aqui. Esse. Comecei por esses três. Tá, aí depois eu criei o kick bass. Tá, o kick. Esse kick aqui é um kick que eu uso em todas as tracks praticamente. Eu dou uma fechadinha aqui um pouco, eu não gosto quando tem muito estalo muito alto. E aí às vezes eu fecho um pouquinho aqui. Que foi meio de ouvido. Ó, se eu desligar tudo. E aí eu diminuo um pouco ali a parte das frequências mais altas. Bom, e o bass? Esse bass aqui, ele é um bass do Serum. Eu fiz ele no Serum, eu sempre faço no Serum. Na maioria das vezes eu faço no Serum. E o diferente dele é o seguinte, geralmente bass de Psytrance, quando é offbeat, ele bate só aqui, né? 1 para 8 aqui. E aqui vai bater o kick, aqui vai bater o bass, né? Aqui vai bater o kick e aqui vai bater o bass. Ou às vezes quando é rolling, ele vai bater, o kick vai bater aqui, uma nota vai bater junto com o kick do bass, vai bater mais duas, 3 corridas, né? Tududum, tududum, tududum. Ou tem aquele que também é uma nota só, né? Esse bass aqui é diferente, ele bate uma junto com o kick, ele tem uma sobreposição de notas aqui, um glide, e aí ele toca outra nota, né? E aí ele vai se repetindo, ó, toca junto com o kick, sobreposição de notas, toca outra nota. Junto com o kick, sobreposição de notas, toca outra nota. Se eu apertar aqui, ó, fold, ele vai trancar tudo e vai mostrar só as notas que eu pintei. E aí vai ficar mais fácil de visualizar, ó. Aquela parte ali foi um teste que eu fiz antes, ó. Ó, todas vão ter sobreposições de notas. Se não for aqui, vai bater junto com o kick. E aí fica assim, ó, na síntese crua. Ah, deixa eu... Ctrl G, você cria um grupo com tudo isso aqui junto. E aí fica mais fácil de desligar e ligar. Tá desligado aqui a síntese crua do bass. Ele bate junto com o kick, ó, tom, e faz o glide. Mas de síntese, é um preset meu. Essa síntese eu comecei do zero. No oscilador A eu coloquei uma onda sol, né? Ela vem assim, né? E aí você clica aqui no lápis, você consegue editar o formato da onda. Eu coloquei tudo aqui descendo da fase positiva para a fase negativa, assim. Deixei uma voz só, não mexi aqui a fase, daí ele vem com a fase em 180, né? Eu zerei a fase para ele começar sempre na positiva aqui, da positiva para o negativo. E fechei a randomização, para ele começar sempre lá do começo, senão ele ia começar aleatoriamente aí de cada partezinha aqui dentro da margem que você colocou, né? Quando você zera, ele vai começar sempre daqui, positivo. Aí liguei um filtro e nesse bass aqui, o envelope 1, ele tá manipulando o cutoff do filtro, para dar esse movimento aqui, ó. E aí tem que configurar aqui conforme é de ouvido, né? Pra você colocar o mais aberto ou bem fechado. Ou você pode... E também você vai ter que setar aqui a quantidade que vai atuar sobre o top, onde ele vai começar, onde ele vai terminar. E aí depois de setar tudo isso, essa foi a síntese. E o segredo daí desse bass aqui é você ligar o mono e o legato aqui, ó. Eu vou desligar ele primeiro e vou ligar lá. Ó, as notas elas estão passando uma por cima da outra, não estão deslizando uma por cima da outra. Quando você liga o mono e o legato, vai tocar só uma nota e ela vai
deslizar uma sobre a outra, fazendo um glide. E aí, a partir disso, eu fiz um processamento aqui, ligar, eu vou desligar todos primeiro, eu vou ligando um por um. Coloquei um LFO primeiro, e aí sim, pra gente pegar aquela primeira nota aqui, ó, essa primeira nota. Quando a gente coloca o LFO aqui e seta ele em 1/4, quer dizer que ele vai ter a duração desse quarto de tempo aqui, e vai fazer um loop. Então, se a gente colocar aqui 1/4, ó, ele tá fazendo essa região inteira aqui, depois essa região aqui, depois essa região aqui, ó. E, conforme o desenho que a gente colocou aqui, o que é o LFO, né? O LFO ele faz uma alteração no volume do elemento que você colocar. Então, como eu coloquei ele no base, ele vai baixar o volume aqui do que tiver aqui na frente aqui, e depois ele vai liberando aos poucos o volume. E aqui dentro dessa parte aqui é onde ele não tá atuando aqui, ó. Vou mostrar aqui na prática aqui. Vou ligar ele e desligar. Aí o que ele tá fazendo? Ele tá baixando o volume dessa primeira nota aqui. Sempre dessa. Ele tá baixando esse volume e liberando aos poucos para entrar essa nota. Quando entrar essa nota aqui, que é bem nessa parte aqui, ó, ele vai entrar direto no glide. Então vai dar esse balanço de indo e voltando. Aí aqui você tira só para não dar o clique, ó. Tirei o clique. E aí que vai dar esse balanço. Ele vai abaixar o volume dessa primeira nota, onde o kick vai bater, o kick bate, ó, o kick tá batendo junto com ela, mas aqui o kick acaba e aqui é onde ela tá começando para entrar outra. Aqui é a mesma coisa, aqui onde ele acaba e aqui ele tá começando, conforme o LFO tá dizendo aqui, tá mandando. Depois coloquei um Saturno. Esse aqui é uma saturação da Fab Filter. Ele é um saturador multibanda, então ele satura por bandas. E aí você pode colocar quantas bandas você quiser. Se você quiser colocar mais aqui, é só clicar aqui e ele vai colocar mais uma. Com a intenção da gente ter inversões e trocas de fase com esse plugin. Ele não vai saturar, bem dizer, ele vai saturar, mas não aquela saturação característica de coloração. Ele vai fazer uma inversão de fase, ele vai encorpar, muito sutil. Ó, eu deixei desligado aqui o grave e deixei ativando nessas 3 bandas aqui. Eu nem alterei o volume não, só o drive aqui, uma saturação leve, essa saturação aqui é muito leve. E aí eu vou desligar e vou ligar para ver a diferença. Ele já mudou um pouco o formato do bass. Depois disso, esse controle central aqui é um controle que eu uso em todos os canais. Que aqui acho que tem também. Que ele basicamente é um EQ do Ableton e um utility. E aí esses parâmetros aqui estão mapeados para controlar essas bandas de frequência aqui, ó. Aqui, high pass, low pass, o volume, que aí é aqui dentro do utility, o volume, a largura e o pan, que é esquerda e direita. Todos os canais ele já vem com um controle central, que aí eu consigo controlar com mais facilidade, grave, agudo, volume, que é basicamente que todos os canais vão precisar. Só que no caso do bass e do kick, deixa eu ver no kick também, do bass e do kick, às vezes eu não uso esse aqui, porque esse aqui vira muita fase e às vezes não é interessante da maneira que ele faz isso, pelo menos na minha visão. Eu não gosto tanto de usar, e aí eu sempre acabo optando por um EQ externo. E aí se a gente ligar aqui, só o tilt vai estar ligado, ó, fazendo alteração de volume aqui. Tá, e aí no EQ externo eu usei o Pro Q3 da Fab Filter, uso bastante Fab Filter, em fase linear,
que ele não altera tanta fase e não dá tanto atraso na fase. Quando usa outros tipos de EQ, que nem esse outro aqui, ele não tem essa função de a gente escolher zero latência, natural ou linear. Às vezes no linear não fica tão bom, mas aí você tem essas três opções que naquele ali você não tem. Aí aqui só tirei dos 30 Hz para baixo, uma área de frequência que não é muito audível. Tirei algumas coisas aqui também, que aí foi mais ouvido, e dei um brilho aqui, ó. Subi um pouco o boost nas regiões mais altas. Aí vou desligar e ligar. Bem sutil, né? Bem leve. Aqui, ó, descendo pouca coisa aqui. Depois, esse outro tilt aqui, eu poderia ter feito nesse aqui, tá? Mas como eu acho que já botei aqui, mas não tinha necessidade de ter um segundo. Mas esse aqui eu só coloquei essa função base mono aqui, ó. O que é essa função base mono? Ele vai deixar mono tudo que eu setar daqui pra baixo. Então se eu setar aqui tá 120, né? Mas ele vai até 500. Como eu setei 120 aqui e base mono, tudo que tá abaixo de 120 Hz, que é a região grave, né? 100 ali, 120, ele vai deixar tudo mono, centralizado. E aí se você apertar aqui, ó, nesse fone você consegue escutar a parte que vai ficar mono. Então a região grave tá mono. Isso aqui foi mais por desencargo de consciência que eu coloquei. Coloquei um compressor, porque às vezes ele tem alteração no filtro aqui do cutoff, às vezes ele abre um pouco, desce, e tava tendo alteração no volume por causa disso. E aí eu coloquei um compressor para segurar um pouco, no automático aqui, ó. Olha como ele, dependendo da nota que toca também, notas mais altas têm tendência a ser mais altas, né? E aí o volume às vezes quando muda vai lá em cima. E aí dependendo da nota que toca aqui, o volume também vai ser diferente. E aí como tem bastante variação de notas, né? Mi, ele desce uma oitava, ele sobe lá pra Fá, tava alterando muito o volume. Vamos ver sem. Ó, ele muda de quanto de compressão ele tá fazendo por causa dessa alteração de volume. Algumas são mais altas que as outras. E aqui ele vai deixar nivelado. Daí depois coloquei um Pro MB. Ele é um compressor multibanda da Fabio Filter. Eu gosto dele usar em bass, em kick às vezes também, às vezes no grupo também para dar uma colada. Mas nesse caso aqui eu achei que o grave tava muito exagerado. E tava mesmo, eu usei uma referência. Ah, não tá mais aqui. Mas tinha uma música de referência que eu achei que tava muito grave, e realmente tava. Ó, ele dá uma segurada aqui na parte mais grave e uma segurada de leve nos médio graves. Bem de leve. Tudo bem de leve. E esse outro tilt aqui acho que só foi pra aumentar um pouco do volume, que eu achei que tava muito baixo. Foi muito baixo. E aí ficou assim tudo.